Privet! Meu nome é Fábio Bosco, eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora aqui do Brasil, sobre a importância da gente apoiar a luta do povo ucraniano pela sua libertação nacional. Hoje é um dia muito triste, porque a Ucrânia foi mais uma vez vítima de um ataque covarde. O governo russo lançou 2 mísseis balísticos com munição de fragmentação, que a letalidade é muito maior, na cidade de Sumy. 34 mortos até agora, mais de 100 feridos. E esse ataque ocorre simultaneamente a um outro ataque que está ocorrendo lá em Washington, desta vez por parte do governo dos Estados Unidos, que quer impor um acordo draconiano, um acordo imperialista, um acordo colonialista contra o povo ucraniano, para tomar metade de todas as riquezas minerais da Ucrânia para pagar a ajuda americana que foi dada por ocasião da guerra, com juros de 4%. Então, muita gente tem discutido se houve uma mudança, né? E por que houve essa mudança de orientação na política dos Estados Unidos. Muitos analistas recorrem a eventos históricos para fazer paralelos. Um evento histórico que é muito comentado é justamente os acordos de Yalta e Potsdam, em 1945. Acordos em que as 3 potências que viriam a vencer a Segunda Guerra Mundial negociaram a divisão da Europa, a divisão da Polônia, a divisão da Alemanha, né? Construindo as suas áreas de influência, entre outros temas. Ou seja, uma ordem baseada nos poderosos, nos vencedores. E o paralelo que é feito é que, naquela época, estavam lá os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido. E dessa vez, a projeção do Trump é ter os Estados Unidos, a Rússia e a China, e não mais o Reino Unido, que já teria perdido força dentro dessa nova ordem que vai se estabelecendo. E a partir de uma negociação com esses 3 atores e decidindo uma divisão do mundo em áreas de influência, o Ocidente todo para o Trump, o entorno da Rússia para o Putin, o Xi Jinping um pedação lá da Ásia, imaginem só vocês. Bom, um outro fato histórico que também é muito comentado foi a política de Henry Kissinger, secretário de Estado americano no início dos anos 70, que promoveu uma aproximação entre os Estados Unidos e a China. E essa aproximação tinha o objetivo de enfraquecer a União Soviética. A China estava tendo problemas lá com a União Soviética, e aí aparece os Estados Unidos puxando a China para o seu lado e isolando, digamos assim, a União Soviética. E que agora o Trump está tentando fazer isso ao revés. Ou seja, hoje a China tem muito mais força do que a Rússia. E eles têm os seus conflitos de interesses. Então o que o Trump busca fazer é afastar a Rússia da área de influência chinesa. Bom, o mais provável é que as 2 coisas estão corretas, né? E o impacto dessa nova política americana de uma ordem mundial que é diferente da anterior no sentido de que continua sendo uma ordem mundial dos países poderosos, dos países imperialistas, mas dessa vez as regras são negociadas em base à força militar e à força econômica de cada uma dessas potências. E os efeitos são enormes, né? Para citar um exemplo, o que está ocorrendo na Europa este ano? Os países europeus, eles ingressaram com toda a força na corrida armamentista, certo? Porque sabem que é necessário as armas para poder defender os seus interesses econômicos e políticos. E a Alemanha, que é o carro-chefe,
ela inclusive está promovendo uma mudança, está promovendo uma política de endividamento público para poder não apenas desenvolver a indústria de armamentos e tal, mas também outras áreas, porque ela quer disputar os mercados mundiais. E para disputar os mercados mundiais é preciso armas, é preciso tecnologia, e nessa direção que a Alemanha vai indo. O que vai acontecer daqui para frente, se a Alemanha vai procurar a China, se vai facilitar o ingresso da Ucrânia e da Turquia, que são dois grandes exércitos, né, que estão em território europeu, se vai botar para fora o Orbán e a Hungria, bom, isso a gente não tem como a gente dizer isso agora, mas tudo isso tem a ver com esse reordenamento, né, que está ocorrendo entre as grandes potências, né, que estão tratando da rivalidade interimperialista de uma forma diferente do que vinha ocorrendo no momento anterior. Bom, o que isso é importante para nós, do ponto de vista da classe trabalhadora internacional? Para a classe trabalhadora internacional, essa ordem, baseada nas grandes potências, na força militar e econômica, na construção de áreas de influência, ela não é de interesse da classe trabalhadora. Veja só vocês, se essa ordem consegue se estabelecer, veja só alguns dos resultados que podem ocorrer. Por exemplo, a Ucrânia ser russificada. Taiwan ser invadido pela China. Em Gaza, 2 milhões de palestinos serem expulsos e aquele pequeno território ser transformado num resort americano. Groenlândia, Panamá invadidos, com sinal de alerta para o Canadá. Países bálticos na mira da Rússia. Então, essa ordem injusta, essa ordem baseada em políticas imperialistas, colonialistas, não é de interesse da classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem que colocar os seus esforços para lutar por uma ordem mundial totalmente diferente, baseada na fraternidade entre os povos, e não na força do imperialismo e do colonialismo. Qual é a possibilidade da classe trabalhadora conseguir vencer essa ordem injusta? Eu acho que o caso da Ucrânia é um caso muito interessante para servir de exemplo aqui para essa discussão. A Ucrânia, 3 anos atrás, ela foi invadida e o plano do invasor, segunda potência militar do mundo, era tomar a capital em até umas 3 semanas e por aí passar a dominar o conjunto do país, eliminar a cultura, a língua, a nacionalidade ucraniana e anexar a Ucrânia, né? Esse é o objetivo do Putin. No entanto, ele não conseguiu fazer isso. E por que ele não conseguiu tomar Kiev lá 3 anos atrás? Não foi por causa da Europa ou da ajuda americana. Naquela época, o Biden ofereceu para retirar o governo ucraniano de Kiev para abrir caminho para a invasão russa. Quem impediu a tomada da capital foi a classe trabalhadora. Quem impediu uma vitória da Rússia até esse momento tem sido a classe trabalhadora. Então, é importante a gente ver que a classe trabalhadora, ela tem poder. Agora, ela precisa se organizar para poder exercer esse poder. E aí, isso nos remete a alguns problemas. Por exemplo, nesses 3 anos, a Ucrânia conseguiu desenvolver uma indústria de drones para fins militares que deve ser a mais avançada do mundo, né? Então foi uma conquista, ela tem que acelerar outras áreas da indústria de armamentos, produzir munição de uma maneira em escala muito maior. Mas os esforços que foram feitos pela classe trabalhadora, o povo ucraniano, eles enfrentam 2 obstáculos importantes. O primeiro deles é a oligarquia ucraniana. A oligarquia ucraniana, ela é uma classe social que se formou em base ao roubo dos bens públicos, que veio desde antes da independência da Ucrânia em 1991. E
criou uma classe corrupta, uma classe que não tem como objetivo a defesa nacional. A oligarquia ucraniana é uma classe preparada para se vender e vender o país pelo melhor preço. Então, isso que começa a aparecer na imprensa, do Poroshenko querer ingressar no governo ucraniano, isso é temerário, né? O Poroshenko não devia estar nem dirigindo fábrica de chocolate. Quem dirá a luta pela libertação nacional da Ucrânia? Então, a oligarquia ucraniana é um grande obstáculo e ela tem que ser retirada do comando da luta pela libertação da Ucrânia. Um segundo obstáculo é a política externa ucraniana. A política externa ucraniana, até o momento, foi baseada numa tentativa, num esforço de atrair o apoio das potências ocidentais, né, as potências europeias e os Estados Unidos. O resultado é um resultado, como é que eu diria, no mínimo mediado. Conseguiu ajuda, conseguiu muitas declarações, um tanto de ajuda militar, só que essa ajuda militar era uma ajuda militar envenenada, uma ajuda militar não para que a Ucrânia expulsasse as tropas russas, mas que mantivesse o conflito sem muitas perdas, provocando um desgaste, uma dor, um sofrimento enorme ao povo ucraniano. Então, a política externa ucraniana, é claro, tem que continuar buscando apoio, ajuda militar de onde for possível, mas ela também tem que se orientar para as questões que têm a ver com a justiça para os povos de todo o mundo. E eu dou um exemplo aqui. No final de janeiro, houve uma sessão das Nações Unidas, onde foi votada uma moção condenando a agressão russa à Ucrânia. Votaram contra essa moção 18 países. Além dos suspeitos de sempre, ou seja, a Rússia, Belarus, Hungria, que estão votando contra esse tipo de posição desde o primeiro dia, também se uniram a eles os Estados Unidos e o Estado de Israel. E qual que é a questão que está envolvida? É verdade que o Estado de Israel é um aliado da Rússia já faz tempo. E, pior ainda, nos últimos 1 ano e meio, vem promovendo um genocídio na faixa de Gaza. Se você olha as imagens de Gaza, você lembra Mariupol. Então, seria muito importante o governo ucraniano mostrar um sinal de independência e se posicionar junto aos oprimidos de todo mundo. É um gesto que vale que vale muito e que vai atrair a simpatia dos oprimidos de todo mundo. Por exemplo, tem uma ação na Corte Internacional de Justiça promovida pela África do Sul que pede a condenação de Israel pelos crimes de genocídio. A Ucrânia poderia endossar essa ação. É um gesto diplomático, mas que isso ia ser visto pelos povos de todo mundo como um gesto de independência e um gesto de coerência, assim como a Ucrânia luta contra o genocídio que lhe é imposto pelas forças russas, ela também se solidariza com todos aqueles que passam pelo mesmo sofrimento. Bom, é isso, essa edição termino ela aqui, na próxima edição a gente vai discutir um pouco mais sobre qual que é a força que a Rússia tem para seguir esse processo de agressão. Porque uma parte, gente, tem uma propaganda enorme falando que a Rússia está nadando de braçada. Mas a situação verdadeira não é assim. E a gente vai procurar discutir essa questão aqui na próxima edição. Slava Ukraini, Slava Robitnicham Klasu, Visi Kraien, glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.